Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estou de volta, estou dando uma caminhadinha aqui. Eu estou aqui no centro de Tangará da Serra, a cidade que eu moro, e eu resolvi falar um pouquinho com vocês aqui. Eu gosto muito de compartilhar a palavra de Deus para os corações que precisam ouvir uma mensagem, precisam ouvir uma palavra de conforto. E eu estava pensando em uma palavra que o próprio Jesus proferiu lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse. E eu amo muito essa palavra, eu sou apaixonado por ela, porque diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, é uma coisa maravilhosa, uma coisa gloriosa essa palavra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aí eu gosto muito dessa palavra e eu fico meditando nela. E eu estava fazendo uma reflexão sobre ela. E Jesus dizendo que Ele não vai demorar. Eu venho sem demora. Alguém pode falar assim para mim, mas Jesus falou que esse que venho sem demora, mas já se passou, está se completando 2000 anos. Já se completou 2000 anos que Ele falou isso, praticamente. Está perto de completar 2000 anos. E Ele não veio ainda. Só que eu quero falar algo importante para você. O seguinte: Deus ele não conta o dia como nós contamos. Ele conta o dia nosso no sentido aqui terreno, porque nós dependemos do dia, dependemos da noite, e a contagem é feita no dia normal nosso aqui, do dia a dia humano, do homem, entendeu? Quando Deus falou assim que o homem vai viver 80 anos, até 80 anos se ele for robusto, e depois de 80 é enfado e canseira, Ele está falando do nosso tempo, porque Deus ele criou o sol, a lua, para tempos determinados. Os homens antigamente, quando não tinha relógio, ele se dirigia pelo sol. Então o homem ele olhava muito para cima, para os astros, para o sol e para a lua. Porque a lua ela tem um grande domínio sobre a terra também, o sol também. Nada produz sem sol, né? E nada produz sem lua. Se não houvesse lua, não havia produção, nada produzia, entendeu? Por isso que o sol e a lua têm uma representatividade muito grande do Criador. Porque as duas estrelas, podemos dizer assim, que domina a humanidade. Para quem não sabe, eu quero falar algo aqui tão importante, que a lua, ela tem a ver até com o nosso corpo, entendeu? Com o nosso corpo. Tem uma fase da lua que a gente tem mais problema no corpo, tem mais dor. Tem uma fase da lua que você está mais bem. Ela tem domínio sobre o nosso corpo também, entendeu? E você planta uma coisa na lua boa, ela produz bem. Se você plantar na lua errada no sentido de plantar, né? Porque aquela lua que a gente acha errado, que não pode plantar na época dela, ela é boa para outras coisas. Porque o corpo humano depende de todas as fases da lua. E também as plantações, as florestas, os animais, os peixes, tudo, as aves, tudo da terra depende da lua. E depende do sol também, porque sem sol ninguém sobrevive. Não existisse sol,
Não tinha lógica, nada produzia também, porque o sol é que faz a planta germinar, faz ela nascer e faz ela crescer. Sem sol não havia vida. O sol é vida, a lua também é vida, entendeu? Sem isso, nada poderia acontecer no ser humano. Mas, o que é que tem a ver isso, pastor João, com o que o senhor leu, o senhor falou, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa? Eu até eu citei que tem pessoas que acham que Jesus está demorando. O povo prega que Jesus está voltando e ele nunca volta. Só que Deus, ele está trabalhando na era da humanidade com 6 milênios. Está terminando o 6º milênio. Para entrar o 7º, que é o milênio do descanso, é o ano sabático de Deus. Então, o que acontece? Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Para ele tanto faz 1000 anos como um dia, é igual. E um dia como 1000 anos. Para nós, 1000 anos é muito. Para Deus é um dia, do nosso dia de 24 horas. Entendeu? Por isso que ele disse, esse que vem sem demora. Para ele, esses 2000 anos que passou, foi a mesma coisa de 2 dias nossos. Ou menos ainda. Ele põe isso aí para a gente entender mais ou menos como que funciona. Mas ele não é limitado ao tempo, nem a hora, nem nada. Deus é soberano, poderoso. Ele é o criador de todas as coisas, então ele não depende de hora, não depende de relógio, não depende de nada disso. Ele age nos tempos determinados das festas dele, na terra, mas só que ele é eterno, ele não é dominado pelo tempo. Ele só usa o tempo determinado para que a humanidade se localize, para que a humanidade veja o desenrolar dos tempos, dos anos, dos meses, das festas solenes dele, de todos os acontecimentos. Porque as festas de Deus é os tempos determinados. Eu sempre falo em alguns vídeos meus sobre isso. Então, quando ele fala das festas, ele está falando do tempo determinado que ele determinou para a humanidade, para as pessoas da terra. Então o homem olhava para o sol e ele contava os dias pelo sol e pela lua, os tempos, entendeu? O sol é que dirige tudo, o sol e a lua é que dirige todos os tempos determinados de Deus, que está transcorrendo dentro desses 6 mil anos, que quando terminar esses 6 mil anos, quando se completar, ele vai trazer a ressurreição dos justos e a transformação dos corpos dos justos, e vai julgar as nações, prender Satanás por 1000 anos, jogar o anticristo, a besta e o falso profeta, que é o anticristo, no lago de fogo, e vai implantar o seu reino milenial após a festa dos tabernáculos, que significa a festa de casamento de Jesus com a igreja. Essa é a verdade. Mas ele está dizendo isso que vem sem demora. Agora, guarda o que tens. O que ele está mandando guardar? O que você tem que guardar? Guardar o que? Guarda o que tem. Guardar o seu dinheiro, guardar a sua conta poupança, guardar a sua fazenda, o seu boi, guardar os seus bens materiais. É isso? É isso que a palavra de Deus está falando? Ela está falando sobre bens materiais, guardar a riqueza, guardar o dinheiro, guardar aquilo que tem? É isso? Não é isso que Deus está falando. Deus está falando guardar o que tens, é guardar aquilo que você tem de bom no coração. Não, as coisas perecíveis não precisa guardar. Para quê? Tudo vai se acabar, tudo vai virar pó, tudo vai ser destruído. Nada material, nada daqui tem segurança. A gente tem uma coisa hoje, a gente não sabe se a gente tem ela amanhã. A gente está aqui hoje, não sabe se vamos estar aqui amanhã. Só Deus sabe se a gente vai estar ou não. Então, o que Deus está falando, guarde o que tens, Ele está falando para guardar coisa boa no coração. Guardar aquilo que você aprendeu de Jesus, guardar a obediência, guardar um sentimento bom, positivo, o amor, o respeito às pessoas, o respeito ao próximo. As pessoas têm que guardar isso, porque você não vai levar nada do que você tem para lá. Você vai tombar e você não vai levar. Você vai levar só algumas coisinhas que as pessoas quiserem pôr no seu caixão.
uma peça de roupa que você gostava, alguma coisa lá, sei lá, um anel, uma correntinha, um trem que você gosta. Esse aí ele gostava muito, vou pôr aqui no caixão dele. Tem gente que é besta, faz isso aí, sabe? Coloca bens que as pessoas tinham no caixão para ele levar. Aí leva lá, depois o coveiro, sei lá, o coveiro, alguém lá abre, pega aquilo lá e acabou, entendeu? E vai fazer dinheiro com aquilo que você deixou no caixão do seu morto. É isso que vai acontecer. Então, por isso que Jesus falou, deixa os mortos sepultar os seus mortos e você vem e me segue. Jesus te convida para você seguir a Ele, guardar o que tem, guardar o amor, guardar o respeito, guardar o carinho, guardar a sua família, aquilo que você tem de melhor, que é os seus filhos, sua esposa, sua família. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você não pode deixar o inimigo invadir a sua propriedade, aquilo que é seu, que você mais ama e mais dá valor. Você tem que repreender o mal e tem que se proteger do mal e pedir para ele guarde o que tens. Quer dizer, você tem que orar e pedir para Deus guardar o teu coração, guardar a tua mente do mal, guardar a tua mente de coisas que não traz proveito nenhum. Deus quer que você guarde a sua vida, guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você nesta manhã. Que Deus abençoe seu coração, sua vida, sua família. Me dá um voto de confiança, se inscreva no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like e faça o seu comentário. Que Deus abençoe você muitíssimo. Medite nesta palavra. Passe para um amigo seu, para alguém. Peça para ela se inscrever no canal A Voz da Bíblia, meu amigo, meu irmão. Você que está me vendo pela primeira vez, vai lá no like, né? Aperta lá, vai no sininho, aperta lá. Vai em todas, aperta lá. Porque você vai ser notificado pelo YouTube e você vai ver os meus vídeos sempre. E vai ser uma bênção na sua vida e no seu coração. Fique com Deus, que Deus te abençoe grandemente.